A Guerra do Vietnã é consequência direta da Guerra de Indochina. Durante esse conflito, que aconteceu entre 1946 e 1954, vietnamistas, em geral comunistas, lutaram contra o domínio colonial francês na Indochina Francesa, colônia da França que agrupava Vietnã, Laos e Camboja. Depois dessa guerra, Vietnã garantiu sua independência em duas entidades ideologicamente distintas. A independência vietnamita foi estabelecida durante a Conferência de Gênebra, em 1954, na qual foi definido também que o Vietnã seria dividido em duas nações distintas: o Vietnã do Norte, de orientação comunista, e o Vietnã do Sul, e teria Saigon como capital. Cada governo seria apoiado por União Soviética e Estados Unidos, respectivamente. Na Conferência de Gênebra, definiu-se ainda que Vietnã seria reunificado a partir das eleições marcadas para 1955. No entanto, o governo de Dien Bien rejeitou participar do pleito, alegando que não acreditava ser possível conduzir eleições livres no norte do Vietnã. Ambos os governos existentes no Vietnã eram caracterizados por violações dos direitos humanos. Como a tensão entre os dois governos estava alta, o governo de Ho Chi Minh convocou milhares de guerrilheiros comunistas no sul do Vietnã e rebelaram-se contra o governo de Dien Bien. Assim, inúmeros ataques começaram a acontecer e levaram ao início da Guerra de 1959. O governo do Norte construiu uma série de estradas ligando o norte ao sul para dar suporte aos guerrilheiros, conhecido como os Vietcongs. A Guerra do Vietnã foi um conflito marcante do século XX, entre Vietnã do Norte, Vietnã do Sul e os Vietcongs, resistência socialista no Sul. Teve influência direta de países comunistas, como a China e União Soviética, e dos Estados Unidos da América, cuja a interferência até hoje ressoa negativamente no imaginário bélico da superpotência. A Guerra do Vietnã chocou o mundo pelos impactos gerados aos civis e ao meio ambiente, por meio dos bombardeamentos indiscriminados na região. Em 1973 foram assinados os Acordos de Paz de Paris, que determinavam o cessar-fogo do conflito, tendo como uma das suas pautas a saída das tropas americanas. Após os Estados Unidos deixar o território, o conflito continuou entre os Vietcongs e o Vietnã do Sul, que enfraquecido terminou dominado pelo regime socialista do Vietnã do Norte, vencedor da guerra. Até os dias de hoje, o território vietnamita reunificado sofre as sequelas ambientais provocadas pelos bombardeamentos químicos feitos pelos Estados Unidos. A guerra no Vietnã seguiu durante anos sem que os Estados Unidos participassem diretamente do conflito. Nos primeiros anos, o papel dos Estados Unidos no conflito foi o de fornecer armas e conselheiros militares, que faziam o treinamento dos exércitos sul-vietnamitas. No entanto, essa política americana alterou-se com Lyndon Johnson no poder. Ele assumiu a presidência depois do assassinato de John Kennedy, que aconteceu em novembro de 63. Lyndon Johnson chegou à presidência americana em 1964 e durante um ano seu governo estudou as possibilidades de um envolvimento direto na Guerra do Vietnã. A mudança na postura dos Estados Unidos deu-se por causa da insatisfação com a incapacidade do governo sul-vietnamita de combater as tropas comunistas. A participação efetiva dos Estados Unidos no conflito ocorreu após o incidente de Golfo de Tonkin, em agosto de 1964. Nesse incidente, a embarcação americana US Maddox foi atacada duas vezes por torpedeiros norte-vietnamitas. Os ataques, nunca comprovados pela Marinha Americana, foram usados como pretexto para a aprovação de resoluções que permitiam o envio do exército americano para a Guerra Vietnamita. Essa participação americana no Vietnã foi polêmica e foi marcada pela violência cometida contra civis em pequenas aldeias no interior do país. As tropas americanas usaram bombas incendiárias, como napalm, e armas químicas, como agente laranja, para destruir plantações e desfolhar as árvores das florestas, que eram usadas como esconderijos pelos Vietcongs. Por causa dessa extrema violência, o governo americano passou a ser alvo grande de pressão popular para a saída do conflito à medida que as imagens de guerra eram divulgadas e a quantidade de mortos do exército americano crescia. Os protestos pelo fim da participação americana na Guerra do Vietnã aconteceram principalmente com os movimentos de contracultura que estavam em alta na época. Essa pressão popular, aliada a anos de um conflito que parecia não ter fim, levou o presidente americano Richard Nixon a propor um cessar-fogo com as tropas norte-vietnamitas. A assinatura desse cessar-fogo deu-se a fim à participação americana na guerra em 27 de janeiro de 1973.
Em junho do mesmo ano, o Senado americano aprovou ainda emenda proibindo o novo envolvimento do país na guerra. O governo do Vietnã do Sul, que na época era governado por Nguyen Van Thieu, ficou sem o apoio dos Estados Unidos e foi incapaz de conter os avanços dos exércitos comunistas do norte. A cidade de Saigon foi conquistada e renomeada por Ho Chi Minh pelos comunistas em 1975. Com a derrota do governo sulista, o Vietnã foi reunificado sob um governo comunista a partir de 1976. Acredita-se que, ao longo dos anos de conflito, pelo menos 1,5 milhões de pessoas tenham morrido e que esse número possa ter alcançado os 3 milhões de mortos. Os exércitos americanos acumularam 51 mil mortos durante os anos de envolvimento na guerra. A Guerra do Vietnã foi diretamente influenciada pelo confronto ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. O Vietnã do Norte comunista entrou em guerra com o Vietnã do Sul capitalista. Ambas as superpotências envolvidas na Guerra Fria influenciaram essa guerra. A Guerra Fria é o conflito político e ideológico que se estendeu no final da década de 1940 até o ano de 1991. Esse acontecimento teve como protagonista os Estados Unidos e a União Soviética, países que representavam duas ideologias distintas que eram o capitalismo e o socialismo, respectivamente.